Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem entrou aqui dentro para adorar o Senhor? Como esse lugar está gostoso, né? Quem sentiu a presença do Senhor? Desde a parte da manhã, né? Na escola bíblica, a gente estava falando, né? Que o anjo do Senhor, né? O próprio Cristo está no arraial, né? Está na igreja. Cristo continua, né? Né, irmão Francisco? O anjo está no arraial. Amém? João, ou melhor, Lucas. Lucas, capítulo 22. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Cícero, por essa tão rica oportunidade, né? Quando o Senhor te chamar, não recuse, mas diga para Ele: eis-me aqui. Não só para pregar, para louvar, para evangelizar, ou seja, para fazer toda a boa obra do Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor. Lucas 22, versículo 31. Vamos ler o 31 até o 33. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronta a ir contigo até a prisão e a morte. 34 também. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Coloca o 32 de novo. Quero repetir ele. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Quem necessita de oração? Eu e a minha casa também vamos orar uns pelos outros. Senhor Deus e Pai, te glorificamos, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Deus, o Senhor tem falado conosco, ó Pai, diariamente, papai, todo momento, papai. Podemos ver a tua mão, a tua provisão. Senhor, cuida da nossa vida, da nossa casa, do nosso ministério. O Senhor é um Deus todo poderoso. O Senhor é um Deus todo zeloso. O Senhor tem o controle, Senhor, meu Deus, do céu, da terra, do inferno. O Senhor tem o controle de tudo, meu Pai. Operando o Senhor, a tua voz sendo exalada, a tua voz saindo da tua boca, tudo acontece, ó Pai. Deus, o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor é o Deus presente, onipotente, onisciente. O Senhor é o nosso Deus zeloso, ó Pai. Faça, Senhor, ó Pai, milagres no nosso meio, porque o Senhor é maravilhoso. Confirma, Senhor Jesus, a nossa fé, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra a qual nós lemos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, a qual Lucas escreve ou escreveu, e esses versículos a qual nós lemos, ela tem uma mensagem muito poderosa para a nossa vida, para as nossas vidas cristãs. É uma palavra um pouco apertada, é uma palavra um pouco até mesmo dura para os nossos dias e para os nossos tempos. O nosso Senhor Jesus agora, ele vai chegar até o apóstolo Pedro, né? Até Pedro, ele vai dizer: Pedro, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não esmorecesse, para que a tua fé não desfalecesse, para que a tua fé não morresse. Eu roguei ao Pai por ti. E eu já quero dizer para você, meu irmão, e eu já quero dizer para você, minha irmã, que serve ao Senhor Jesus Cristo, você tem intercessor, você tem alguém
alguém por você, você tem alguém que zela pela tua vida. Talvez você pense assim: pastor, eu estou de pé, pastor, até hoje nada aconteceu, pastor, a minha família está de pé, pastor, tem luta, tem prova, eu entro na luta, eu entro na prova, eu saio da luta, eu saio da prova, vem luta de novo, vem prova de novo, pastor, às vezes eu passo dificuldade, pastor, às vezes tem tempo que eu penso que eu vou parar, que eu vou desistir, às vezes a luta está tão grande, está maior do que tudo, mas aí eu e você olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se nós estamos de pé, glorificado seja o poderoso nome dele, porque para ele, a ele são todas as coisas. Coisa linda é quando nós viemos para a igreja e abrimos o nosso coração, não só no culto, mas na nossa vida diária, para adorar o Senhor. Meu irmão, quando você resolve adorar, nada nos para. Quando eu e você resolvemos adorar e fazer a vontade do Senhor, pode se levantar o inferno que for, pode se levantar a legião de capeta que for, mas o Senhor guarda a tua vida, o Senhor guarda a tua família, o Senhor guarda todas as coisas. Quando resolvemos adorar, quando resolvemos fazer a obra do Senhor, pastor, está difícil, está para todo mundo. Pastor, a prova está grande, a luta está grande. Jesus não escondeu isso de ninguém. No mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldade, mas ele tem uma palavra: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Meu irmão, só mais um pouquinho, só mais um poucochinho de tempo, só mais um pouquinho, pastor, ao trair, Jesus Cristo está à beira para voltar, para buscar a tua amada igreja. Então continue adorando, continue glorificando, não pare. Pastor, está difícil, eu estou arrastando, pastor, tem hora que eu penso em parar, pastor, não pare. A ordem do céu para mim e para você é: não pare, persista, continua, sacode a poeira. Pastor, eu caí, levanta. Pastor, eu tropecei, levanta, porque Jesus Cristo é contigo, Jesus Cristo é na sua casa. Nós não servimos qualquer um, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós servimos ao Deus que não dorme. Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Pastor, então por que Ele ainda não me tirou na hora certa? Meu irmão, não se preocupe, na hora certa Ele vai se levantar ao teu favor. Quando eu olho para esse texto aqui, a minha alma se estremece, porque Jesus Cristo aqui não estava falando com qualquer um. Jesus Cristo não estava falando com um ímpio. Jesus Cristo não estava falando com um desconhecido. Jesus Cristo estava falando com aquele que viria a ser uma das maiores, se não a maior coluna depois de Jesus Cristo sobre a terra como igreja. Ele estava falando do apóstolo do apóstolo Pedro. Andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, viu milagres e maravilhas. E agora Jesus chega para ele e fala: ei, quando você se converter, camarada, aí você vai lá e confirma a fé dos teus irmãos. Quando você virar crente de verdade, olha que palavra dura, meu irmão. Aqui quem ensinou o apóstolo Pedro não foi o pastor Cícero, não foi o pastor Altair. Quem ensinou o apóstolo Pedro foi o próprio Senhor Cristo. Ele aprendeu direto da fonte inesgotável de vida. Para pensar, você andando com Cristo, pastor Wagner, aonde nós vamos? Me siga. E você andando com ele, você vê uma pessoa cega, e ele vira para o cego e fala: quer enxergar? Quero. Veja. Não era qualquer um que estava ensinando a Pedro. Ele estava aprendendo direto da fonte. Por aproximadamente 3 anos. Ele andou face a face
Imagina, levantar, meu Deus, que honra. Levantar e comer junto com Jesus. Deitar e acordar junto com Jesus. Viajar com Jesus. Não era qualquer um, ele viu, tete a tete, como se diz por aí. E mesmo assim, 3 anos, sendo ministrado, sendo ensinado, comendo com o Senhor, bebendo com o Senhor, viajando com o Senhor, vendo milagres, o Senhor vira para ele e fala: camarada, quando você se converter, confirma a fé dos teus irmãos. É uma palavra dura. Por quê? Ela me leva a entender, pastora Luzinete, que o meu tempo de cristianismo não me garante ir para o céu. A minha credencial de pastor não me garante ir para o céu. O meu pregar, o meu conhecer, o meu curso, o meu cantar, não garante eu ir para o céu. Eu posso ser um crente cheio, rodar, babar, cair, desmaiar, levantar, rodar de novo, fazer aviãozinho, profetizar. Nada disso me leva para o céu. Se eu não se converter de verdade. O que vai garantir a minha entrada para o céu é a minha intimidade com o dono do céu. O que me vai dar passaporte direto para subir no arrebatamento da igreja é a minha intimidade com o Espírito Santo do Senhor. É essa credencial que eu tenho que ter. O que eu falo para os irmãos é só falácias, mas quando ninguém me vê, é ali que eu faço a minha verdadeira adoração, porque eu não tenho como ter máscaras diante daquele que vê tudo, diante daquele que sabe de tudo. Tem pessoas: eu tenho tantos anos de evangelho, eu tenho tantos anos que eu aceitei Jesus. Não te garante que você vai entrar no céu. Sabe que dia que o apóstolo Pedro se converteu? No dia que ele deixou, no dia que ele abriu o seu coração e deixou o Espírito Santo encher a tua vida. Só vamos ser convertidos de verdade quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Só vamos ser convertidos de verdade quando o Senhor for a nossa primazia, quando a gente não der mais desculpa e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala comigo, faz em mim a tua obra. Apóstolo Pedro, meu Deus, andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus. E Jesus olha para ele: se você não se converter, não tem como você confirmar a fé de ninguém. Se você não ganhar primeiro a você não ganha ninguém. Se você não for exemplo, eu quero mudar a minha casa, primeiro para mudar a minha casa tem que mudar eu. Primeiro, para eu querer que alguém da minha casa seja exemplo, primeiro tem que ser exemplo eu. Jesus vira para ele: já pensou eu e você? E ele virar hoje, meu Deus, se você virar para um membro e falar para ele: você se converte, ou você não é convertido, pastor Cícero, hoje nesse dia que vivemos, é perigoso dar até processo. Hoje até um banco que você colocar alguém de banco, é perigoso dar até processo. Por que você está fazendo acepção da minha pessoa dentro da igreja? É perigoso. Jesus não alisava a fé de ninguém, porque Jesus tratava e curava, porque Ele dava vida, e a nossa função é dar vida em Jesus. Pedro só foi convertido quando ele foi cheio, genuinamente, do Espírito Santo do Senhor. Quando Pedro estava frustrado,
pesca a noite toda, diz a palavra do Senhor. Pesca, pesca. Quem é pescador aqui? Quem é pescador? O senhor pesca mesmo, pastor? O senhor pega alguma coisa? Eu pesco. Olha lá, o irmão Francisco que é pescador. A noite toda. Eu ia ali para o sítio do meu pai, Itacaiú. Meu irmão pegava a canoa e a gente jogava lá. Meu irmão tinha dia que não dava nada, aquele sol rachando. E aquela falta de paciência, não pegava nada, nada. Tem dia que não dá. E o apóstolo Pedro agora no mar, tentando a noite toda. E a palavra do Senhor fala que nada, nenhum peixinho ele pegou. Nada. E vai para a rede, cansado, frustrado. Cadê a comida agora para minha família? Porque ele vivia disso. Era a sua profissão, a pescaria. Frustrado, na beira do mar, cuidando da sua rede. Jesus chega, bora ali. Entra dentro do barco de Pedro, e diz a palavra do Senhor que Jesus agora começa a pregar. Jesus agora começa a ensinar. Imagina uma pessoa frustrada, a noite toda trabalhando, só deu errado, e agora empresta o barco para alguém que nem sabe se vai receber, pregando a palavra do Senhor, talvez naquele sol quente ali, e ele olhando. Meu Deus, quero ir embora. Não peguei nenhum peixinho, não peguei nada. E agora ele falando para essa multidão aí, e agora ele falando para esse povo aí, diz a palavra do Senhor que Jesus para de falar, vira para Pedro e fala: entra dentro do barco, lança-te no mar alto, vamos para mais fundo. Jesus está dizendo, só vamos ser cheios quando a gente for para mais fundo nos mistérios dele. Jesus está dizendo, só vamos se converter quando a gente se achegar mais perto dele de verdade. Jesus está nos chamando para ir para águas mais profundas. Jesus está falando para nós sair do raso. Ele tem coisa grande para a nossa vida, para a nossa família, mas é em águas profundas, é lá no fundo da intimidade que Ele está chamando nós. A nossa igreja, irmão, eu profetizo e eu sinto, e eu tenho certeza que os irmãos estão sentindo. O inimigo quis parar, o inimigo quis neutralizar, o inimigo quis destruir, mas em nome de Jesus Cristo nós vamos crescer. Em nome de Jesus Cristo, a Demover vai triunfar. Nós vamos crescer, porque quem dirige essa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos para o fundo, vamos para o fundo, vamos para o fundo. Alabandaia suri. É águas mais profundas. Volte, meu irmão, a adorar como você adorou. Jesus está falando para algumas pessoas nesta noite: eu estou com saudade da tua adoração. Não deixa a luta parar você, não deixa a dificuldade calar a tua boca, não deixa o inimigo estacionar a tua fé. Volte a adorar. Vem para o fundo do mistério, vem para o fundo da adoração. Jesus está falando com algumas pessoas nessa noite: eu estou com saudade da tua voz de madrugada, eu estou com saudade da tua voz me adorando. Não pegou nada, vai para o fundo. Eu vejo agora Deus falando com Ezequiel, quando o anjo aparece, vem para as águas. Água nos tornozelos, não, está muito pouco, vem mais para as águas. Água nos joelhos, não, está muito pouco, vem para as águas. Água nos lombos, não, está muito pouco, vem para as águas. Vem para mais fundo, a água batendo nas costas e os anjos, não, ainda é pouco, vem para a água. A água agora não dava mais para passar, só passava a nado. O que Jesus está dizendo para nós? Mergulha nas profundezas do mistério dele, meu irmão. Se mergulha. Não pegou nada. Aí Jesus, lança-te ao mar. Lança ao mar. No lugar de frustração de Pedro,
no lugar de tristeza, no lugar que deu errado, no lugar que todo mundo condenou, no lugar que o povo olhava e dizia, aí não sai mais nada. Foi nesse lugar que Deus exaltou a vida de Pedro. Pastor, não entendi. É lá no lugar de frustração que Deus vai te exaltar. É lá no lugar que todo mundo dizia que não vai dar nada que Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar lá naquele determinado lugar que pessoas pensavam que você ia cair, que era a sua queda, que você ia estacionar a sua fé. No lugar da tua frustração, eu profetizo, só quem crê levanta a mão. Eu vou profetizar. No lugar da tua frustração vai ter dupla honra. No lugar da tua frustração, Deus vai te exaltar de uma forma grande. Jesus chega no lugar determinado que ele queria e vira para Pedro: Pedro, lança a rede. Lança a rede. Talvez Pedro naquele momento, mas Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Pedro estava dizendo na sua fala: eu conheço muito bem de peixe. Quem é pescador sabe. A hora que você vai lá, o trem não está nem fisgando, você joga isca, ninguém dá uma puladinha, nem um lambarizinho, não pula, nem nada, na ceva que joga lá. Você joga o anzol lá, Domingos, não dá nem uma puxadinha. Você sabe que aquele negócio ali não dá certo não, aquele trem ali. Aí Pedro vira para Jesus, talvez, isso é um pensamento meu: Senhor, eu conheço muito bem de peixe, aqui não dá nada. E Jesus do outro lado: você conhece de peixe, eu conheço de milagre. Lança a rede. Lança a rede, que você vai fazer a melhor pesca da tua vida. O que Deus está dizendo para mim, para você? Basta ter fé. O milagre é com Ele. Basta você acreditar. No mais é com Ele. Lança a sua rede. Use a tua fé. E pode ter certeza que Ele vai fazer o milagre. Pastor, lá em casa está meio assim. Lança a rede, meu irmão, que você vai pescar, que você vai colher. Pastor, no meu serviço está meio assim. Lança a rede. Basta você ter fé. Basta você acreditar. Porque o milagre o Senhor vai fazer. Pastor, mas eu entendo, lá não dá nada, lá não tem jeito. Pastor, eu entendo do natural, lá já era, Jesus Cristo entende do sobrenatural. Ainda tem milagre, ainda tem maravilha. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Pedro estava lá, quando Jesus chega lá, naquele morto de 4 dias, 4 dias morto. Ele chega lá na porta do sepulcro, tira a pedra aí, gente. E ele brada: Lázaro, sai para fora. E a palavra do Senhor fala que ele sai com vida. Pastor, não entendi. Eu gosto muito de profetizar, pastor Cícero. Eu gosto de pregar e profetizando. A palavra do Senhor fala que a gente tem que profetizar. Eu profetizo que todo Lázaro na sua vida vai sair para fora. Eu profetizo que o Lázaro na sua vida financeira vai sair para fora. Eu profetizo que o Lázaro na sua vida sentimental vai sair para fora. Eu profetizo que o Lázaro na sua vida ministerial vai sair para fora. Quem te conheceu vai ver você cheio, cheia. Quem te conheceu meio parado vai ver você voando, nadando nas asas do Espírito Santo. Porque se você se permitir nessa noite ainda, o Espírito Santo do Senhor vai pegar a tua vida e vai encher e mudar. Porque eu só me converto quando eu sou cheio. Não tem como eu me converter se eu não for cheio do Espírito Santo do Senhor. Não tem como Deus encher o copo da minha vida se o meu copo da minha vida já está cheio de outras coisas.
Às vezes o Espírito Santo vem para encher, mas ele não acha lugar, porque já está cheio de outra coisa. Se esvazia das outras coisas e deixa a única necessária que você precisa, ser cheio do Espírito Santo, que as outras coisas vão acontecer de forma natural na sua vida. O apóstolo Pedro é aquele mesmo que, quando estava tendo uma tempestade, ele olha para Jesus, pensa que é um fantasma, e Jesus fala: não sou eu. Aí ele conhece que é Jesus. Se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E a palavra do Senhor diz agora que ele sai daquele barco e começa a andar sobre as águas, sem se afundar. As águas representavam o mundo. As águas representavam as dificuldades, as barreiras, as lutas, os desertos. Só que Pedro estava andando sobre as águas, representando tudo isso que eu falei, mas o olhar dele estava em Jesus. Quando ele estava olhando para Jesus, a luta, a prova, a dificuldade não parou ele. Quando ele estava com o seu olhar, o seu foco em Jesus, o deserto não parou ele, a doença não parou ele, a falta de dinheiro não parou ele, nada parou ele, porque o seu foco estava em Jesus. Mas quando ele começou a olhar para o vento, quando ele começou a olhar para as águas, diz a palavra do Senhor que ele começou a afundar, começou a morrer. Meu irmão, o nosso ministério começa a morrer quando tiramos o foco, tiramos o olhar de Jesus. Volta a olhar para o autor e consumador da tua fé, volta a olhar para Jesus, volta a orar, volta a jejuar, volta a fazer a obra. Deus está chamando o batalhão nesta noite. Pastor, que batalhão você está vendo? É um batalhão nessa noite, porque se Deus levantar eu e você com autoridade, esse Brasil, não é Goiás, esse Brasil é pequeno. Ah, pastor, não vou nem tentar, porque Pedro afundou. Toda história só diz que 2 pessoas andou sobre a água. Uma foi Jesus, a outra foi Pedro. E foi esse mesmo homem que Jesus chega nele agora e diz para ele: se converte. É esse mesmo homem que vivenciou, e tem vários ainda, as horas não, tem vários milagres. A viúva, filho da viúva, paralítico do tanque, tem vários milagres que ele viu, que ele vivenciou. E mesmo assim Jesus se converte. Por quê, pastor? Vou te dizer por quê. Vivemos um tempo muito difícil de palavra, de pregação. Por isso que eu louvo ao Senhor Jesus. A única igreja que eu conheço em Goiânia, desde quando eu vim para cá, é a Demover. É a única igreja que eu conheço aqui de congregar. E graças a Deus, desde o tempo que eu estou aqui até hoje, aqui se prega palavra. Aqui não tem medo de se pregar palavra. Aqui não tem medo de se exortar. O nosso pastor, quem veio falar assim, pensa: o senhor está me dando dinheiro? Para eu falar, tá não, né? O senhor podia me dar uma graninha, né? Para mim falar bem, né? Aquela hora que o senhor falou na parte da manhã, na escola bíblica: não tem dinheiro. Eu olhei para o senhor assim e falou: não, tem, o senhor está igual aquela menina, não, o senhor é a cara da riqueza. Quase que eu falei para o senhor para ver se vacilei, né? Perdi, eu tinha que ter falado daquela hora, né? O nosso pastor sempre prega, exorta e corrige, sem medo de perder ninguém, porque ele sabe que pregar palavra não perde ninguém. Muito pelo contrário,
pregar palavra verdadeira, a gente atrai ovelha. Vou repetir, pregar palavra verdadeira, a gente atrai ovelha, mas os bodes saem correndo. Nem sei porque eu falei isso, já falei. Vivemos um tempo muito complicoso de palavra genuína do céu. Porque há quem pregue, vem para Jesus e agora é só facilidade. Mentira. Vem para Jesus e a luta acaba. Mentira. Vem para Jesus que é só vitória, só vitória. Mentira. Com Jesus tem prova, com Jesus tem luta, com Jesus tem dificuldade, mas você não entendeu. Com Jesus. Com Jesus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Jesus posso ter muito, posso ter pouco, adoro do mesmo jeito. Com Jesus posso ter saúde, posso estar enfermo, adoro do mesmo jeito. Com Jesus, com dinheiro ou sem dinheiro, adoro do mesmo jeito. Não estou pregando miséria, não estou pregando dificuldade, porque Ele faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Mas estou te dizendo que com Jesus eu posso passar qualquer coisa, mas eu não largo Ele. Mas se prega o evangelho de facilidades, na primeira prova, na primeira luta, a pessoa sai. Porque pensou que era só mar de vitórias. Pensou que era só rosas. Tem rosas? Tem. Mas tem espinhos também. Só que nós seremos mais que vencedores com Cristo na nossa vida. Mas temos que tomar cuidado. Tem muitas pessoas brincando de cristianismo. Tem muitas pessoas emocionadas. Mal chegou no evangelho, não, vou pegar Satanás e vou pisar na cabeça dele. Vou pegar Satanás e vou amarrar ele. Vou pegar o inimigo e vou fazer isso e aquilo. Não estou dizendo aqui que você tem que temer ao inimigo, me entenda. Não estou dizendo que você tem que temer a Satanás. A palavra do Senhor diz resistir ao inimigo, resistir ao inimigo, resistir a Satanás. E ele, a Bíblia me diz para resistir, não para brincar com ele. Tem muitas pessoas brincando, não se converteram, não se encheram do Espírito Santo do Senhor. E o inimigo entra nas legalidades, nas brechas que deixam e destrói com a família. E arrebenta com o lar. E arrebenta com a pessoa. Aí fica aquele crente, tô bom, tô fraco. Com aquela galinha, tô fraco, tô bom, tô fraco. Não tem uma vida estável. É uma montanha russa. Cima, baixo, cima, baixo. Não estou falando de luta. Estou falando de vida ministerial. Estou falando de intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor no livro de Isaías vai dizer que um anjo, quantos anjos? Um anjo sai da presença do Senhor, um anjo só. E ele destrói, mata 185 mil assírios, um anjo só. 185 mil assírios. A palavra do Senhor no livro de Daniel vai dizer que um anjo sai da presença do Senhor para entregar uma resposta para Daniel. Só que essa resposta não chega. E ele fica orando, e ele fica esperando. E demora 21 dias. Quantos dias? 21 dias. Aí o anjo chega. Daniel, desde o primeiro dia que atentou a orar, a tua oração foi ouvida.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me prendeu. Vamos prestar atenção nisso aqui. Isso é tremendo, pastor. O mesmo anjo que mata 185 mil assírios, agora está preso aqui no livro de Daniel. Não é por Satanás, não. Um príncipe do reino da Pérsia é um demônio setorial, um demônio que trabalha como de setor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me prendeu por 21 dias. Imagina um anjo, deixa eu passar. E o demônio, aqui você não passa. Deixa eu passar. E o demônio, aqui você não passa. Só estou fazendo a sua mente abrir. Você vai me entender onde eu vou chegar. A palavra do Senhor diz que Adão e Eva, seres perfeitos, seres o quê? Foram persuadidos pelo inimigo para cometerem pecado. A palavra do Senhor vai dizer que quando Satanás sai do céu, é expulso do céu, 1/3 de anjos cai com ele. 1/3 de anjo é expulso do céu. Ele consegue persuadir, pastora Luzinete, 1/3 de anjo, 1/3 de ser perfeito, de ser perfeito. Anjo era ser perfeito. Não tinha maldade, pastor Altair. Certa feita, Satanás, em conversa com Deus, diz: olha, Jó, e Deus, olha, meu servo está assim, porque é reto, temente, fiel, sincero, e se afasta do mal. Não, mas ele está assim porque o Senhor dá tudo, deixa eu tocar nele. Aí Deus fala: pode dar um toque nele, só não tira a vida. Um toque do inimigo em Jó, o que faz com ele? Mata filhos, filha, deixa ele pobre, sem dinheiro, destrói com todos os seus animais, e ainda ele é acometido de uma doença, porque Deus permitiu que o inimigo tocasse, só tocasse em Jó. Pastor, tenho que ter medo dele? Não. Mas isso aqui é para eu e você entender que quando Deus chega em Pedro, Deus vira para ele: Satanás me pediu para te cirandar você, para te peneirar. Satanás me pediu para dar um toque em você, passar você pelo moinho. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso não diz respeito a mim. Isso não diz respeito a você. Isso não diz respeito se eu oro muito, se você ora muito. Isso não diz respeito se eu jejuo, se eu dizimo, se eu faço a obra do Senhor. Isso não diz respeito a nada que eu faça nessa terra. Sabe por que Satanás não toca em você? Sabe por que Satanás não toca na sua casa? É porque quando ele vai pisar lá dentro, brada uma voz do céu dizendo: aí não, porque aí tem intercessor. Eu intercedo por ele. Não diz respeito a nós, mas diz respeito dele em nós. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo do Senhor, o maligno não tem poder na minha vida, nem na minha casa. Não é pelo que eu faço, não é porque eu prego, pastora Ana Paula, não é porque eu canto, não é porque eu evangelizo, não. Não é nada que se diz respeito a mim. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele já fez por mim. É pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário pela nossa vida. Se hoje o inimigo não toca em você, é porque na sua vida está derramado o sangue do Cordeiro. Ele lavou a tua vida, Ele embranqueou a tua roupa pelo sangue do Cordeiro.
certeiro. É por isso que o inimigo não entra lá. É por isso que o inimigo não tem força lá. Eu não estou dizendo que você tem que temer a Satanás, não. Ele já foi derrotado por Cristo. Foi por Cristo. Ele já foi vencido por Cristo. Não. Mas eu estou te dizendo que eu e você não temos que brincar com ele. Não. Nós temos é que nos encher. Nós temos é que nos encher da presença dele. Ele investiu muito em você. Ele investiu muito em mim. Ele investiu muito em nós. Ele pagou um preço muito caro. Você entende hoje, meu irmão? Você entende hoje, minha irmã? Por que ele não abre mão de você? Você até tentou sair, você até tentou ir embora, mas você não deu conta. Você entende hoje, meu irmão? Você entende hoje, minha irmã? Por que ele não abre mão de você? Ele te ama demais. Eu sinto essa graça em mim. Eu sinto esse amor derramado em mim. Se você ainda não foi lavado, receba o sangue do Cordeiro aí. Se você não foi alcançado ainda, receba o sangue do Cordeiro aí. Se você não foi alcançado ainda, receba o sangue do Cordeiro na tua vida. Ele está passando o sangue dele sobre a tua vida. Já vou encerrar. Cadê o pastor Samuel para me ajudar aqui? Para me saber que minhas horas já foi. Já vou encerrar dentro do horário. Agora esse mesmo agora. Como disse o nosso pastor, né? Vou fechar a Bíblia aqui quando fecha isso. A gente deixa aberto ainda quer navegar pelos mistérios. Tem quanto tempo que você não navega por esses mistérios aqui? Hein? Quer ver Deus falar com você? Abre a palavra dele. Tem quanto tempo que você não navega para os mistérios? Isso aqui é um ministério, isso aqui é uma fonte inesgotável de vida. Você pode ler a mesma palavra 50 vezes ela vai falar com você de forma diferente. Porque isso aqui não é um livro qualquer, é a própria boca de Deus. Tem quanto tempo que você não navega aqui, hein? Deus está dizendo para alguns: estou com saudade de você aqui, ó. Estou com saudade de você aqui, navegando aqui, ó. Tinha uns, pastor, Deus me revela agora. Deus é tão lindo que abria a palavra do Senhor. Vou ler só um versículo. E começava a ler um versículo, e o próprio Cristo ia conduzindo dentro dos seus mistérios, dentro da palavra dele. E a pessoa começava a ver, começava até a cheirar, começava a sentir o cheiro do céu só de ler, porque o próprio Cristo fazia a pessoa navegar no mistério dele. E quando dava fé, já tinha 1 hora, 2 horas que tinha lido e queria continuar lendo. Por quê? Porque é Deus falando conosco. Tem quanto tempo que você não navega aqui, meu irmão? Você, para ser cheio, tem que ser cheio da palavra também. Levanta a tua mão direita. Eu vou profetizar de novo. Receba, vou profetizar com a Bíblia na mão. Receba a palavra de Deus aí agora. Receba a palavra de Deus aí agora. Receba a palavra de Deus. Vira para o teu irmão com muito carinho. Vira para ele. Você recebeu palavra. Na sua Bíblia, diga bem forte, na sua Bíblia tem mais. É só abrir e navegar. Agora tem um jeito para Pedro. Quando se converteres, confirma teus irmãos. Aí a gente vai ver a conversão de Pedro lá em Atos capítulo 12, capítulo 2. Quando ele estava orando, quando ele estava o quê?
orando junto com a igreja. E quando ele estava orando, a palavra do Senhor vai dizer que de repente, eu gosto dessa palavra, de repente, quem quer receber milagre aí? Levanta a mão, só quem quer receber. O de repente de Jesus pode chegar agora. O de repente não é amanhã. O de repente não é daqui uma hora. O de repente é agora. Recebe aí o de repente de Jesus. Recebe o teu milagre. Recebe o que você busca. Usa a tua fé. Papai está na casa. Se papai está na casa, tem milagre. Jesus está na casa. Se Jesus está na casa, tem milagre. Pastor, o que eu preciso? Basta crer. Basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. E a glória de Deus já desceu. A glória de Deus já desceu. E lá em Atos 2 diz a palavra do Senhor que agora ele é cheio do Espírito Santo. E começa a falar em outras línguas. E quando a gente vai estudar a palavra e vai no livro de Atos, a gente vê aquele que Jesus chama ele de não convertido. A palavra do Senhor diz que o povo pegava as roupas, os doentes, os enfermos, e levava para a rua aonde ele sabia que Pedro ia passar. Só de Pedro passar, a palavra do Senhor diz que o povo era curado. Aquele que era chamado de não convertido por Jesus, agora só dele passar, a sombra dele passava sobre alguns. O cego via, o surdo ouvia, o mudo falava, o aleijado andava. Só dele passar e a sombra pegar em alguns. Eu profetizo o que vai acontecer na sua vida. Aonde você passar, a glória de Deus vai chegar. Aonde você passar, a presença do Senhor vai chegar. Porque não é sobre Pedro. Sobre Pedro, não, pastor, prova, Atos 3, está Pedro e João subindo para o templo. Já vou terminar, pastor. Está Pedro e João subindo para o templo para orar. A palavra do Senhor diz que tem um coxo, vira para Pedro e diz: olha, me dá o dinheiro. Nunca foi sobre a vida de Pedro. A igreja nunca foi sobre a minha vida. A igreja nunca foi sobre a tua vida. Aí ele vira para aquele coxo e diz: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu carrego, meu Deus, alabaxoricalaia. Se você entendesse esse mistério aqui, o apóstolo Pedro diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas olha para mim, o que eu carrego liberta da prisão, o que eu carrego cura o enfermo, o que eu carrego prospera qualquer um, o que eu carrego dá vida, o que eu carrego dá salvação. Olha para mim, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não é sobre Pedro, é sobre Jesus na vida de Pedro. Não é sobre a igreja, é sobre Jesus na igreja. Não é sobre eu e você, é sobre Jesus em nós. Quando eu entendo isso, ninguém me para. Ninguém para meu ministério. Ninguém para minha família. Porque quem vai na minha frente nunca perdeu uma batalha. Pastor, e a minha casa está guardada por Deus. Pastor, e a minha família está guardada por Deus. Pastor, e o meu ministério está guardado por Deus. A única coisa que precisamos é nos encher
da presença do Espírito Santo do Senhor. O Senhor me permite orar por 2 minutos? Com a permissão do nosso pastor, eu quero que você se coloque de pé. E eu quero fazer uma oração. Levanta a tua mão direita, bem alto, bem alto. Só quem concorda. Eu vou profetizar, e se você concordar, você vai dizer: vai acontecer na minha vida. Depois que eu profetizar, você vai baixar sua mão e vai dizer: vai acontecer na minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus que a gente vai sair tão cheio da presença dele aqui nessa noite, que um milagre vai acontecer de forma de repente na nossa vida. Eu profetizo que nós vai ser tão cheio do Espírito Santo nesta noite, que o inimigo vai bater em retirada quilômetros da nossa direção, porque Jesus vai exalar o bom perfume dele na nossa vida e na nossa casa. Se você crê, diga glória a Deus. Coloque a tua mão na tua cabeça. Coloque a tua mão na tua cabeça. Se quiser colocar as duas, coloque. E agora começa a dizer: Senhor, me enche. Senhor, me enche. Pastor, já sou cheio. Então ele vai transbordar. Diga: Senhor, me enche. Senhor, me enche. Senhor, me encha. Diga, Senhor, me encha. Diga: Senhor, me encha. Comece a orar, meu irmão. Comece a orar, meu irmão. Toda potestade, toda legalidade do inimigo que é contra essa vida, bate em retirada agora. Todo o inferno, todo o levante, tudo aquilo que não adora a Deus, bate em retirada agora. Porque a glória de Deus já desceu. A presença de Deus já desceu. Encha, encha, meu irmão. Encha, minha irmã. Recebe, 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 recebe. Recebe, recebe. Foi abençoado, diga graças a Deus. Assentai-vos por um instante, já vamos partir para o término. Agradecer a Deus pela boa palavra da parte de Deus, através do seu servo, pastor Cladiston, que ministrou ao nosso coração. Somos felizes.